Boi, um assunto que tá pegando geral tá sendo a tal da agressão do segurança do Maduro em cima da Délis Ortiz, né? A gente tem que falar desse assunto da Délis Ortiz porque tem bastante coisa estranha aí, né, Lu? Tem bastante coisa estranha. Primeiro que aconteceu num lugar com 30 jornalistas, a maioria deles com câmera na mão, e ninguém fez imagem nenhuma. Ninguém conseguiu filmar nada, né? É. Mas é foda, porque as pessoas do perfil da Délis Ortiz, hoje, na minha opinião, se tornaram pessoas que a gente passa a ter desconfiança de tudo que eles falam, cara. Na coletiva do Maduro, dizem que os jornalistas foram aproximar onde estavam os seguranças e ela foi agredida, levou um soco no peito, né? Só que não tem imagem. Mas qual é o problema disso? O que incomoda disso? É a cobertura, porque a cobertura ela quer jogar no colo do governo a agressão. Teve uma agressão, tem que ser apurado? Tem que ser apurado. Mas calma, foi um ato ali de uma pessoa, não é uma atitude de governo. Aconteceu no tumulto, se aconteceu. Só que aí a denúncia vem por parte de uma jornalista que, primeiro, teve a filha contratada no governo Bolsonaro, né, Lu? Isso. Teve a filha contratada no governo Bolsonaro. O posicionamento da Délis mesmo nas reportagens que ela fazia em relação ao governo passado era sempre muito suspeito. E ela era setorista que cobriu o Palácio do Planalto no tempo do Bolsonaro. Então teve um café da manhã lá uma certa vez, e eles foram lá acompanhar o Bolsonaro, estavam cobrindo a agenda do presidente e tal. No final, a Délis Ortiz vai lá, levanta e dá uma bíblia de presente pro Bolsonaro. Uma atitude muito estranha para quem tem que manter um certo distanciamento, porque você tem que ser imparcial. E aí acaba ali a entrevista, a repórter vai lá e dá uma bíblia de presente pro presidente. E aí depois tem a filha contratada por um cargo na presidência. Tanto que depois ela foi mudada até de setor. Ela parou de cobrir notícias do Planalto, que é diretamente com o presidente, foi pro Congresso Nacional, para não ficar tão feio. Mas aí, minha gente, já foi, né? Pois é. Já foi o boi com a corda, né, Lu? Pois é, foi o boi com a corda toda. É o que nós falamos. A galera tá comentando aqui que parece que eles estão com saudade de apanhar do Bolsonaro como eles apanhavam no último governo. A gente lembra bem como o Bolsonaro tratava a imprensa e como os apoiadores do Bolsonaro tratavam os jornalistas. Tá, não tô pedindo para passar pano, não tô pedindo para a imprensa deixar de fazer a cobertura séria que ela quer fazer. Não dá para ser tendenciosa, não dá para ser mentirosa. A imprensa tem que cobrir de fato, tem que noticiar sem puxar para o lado A ou para o lado B. Tem que noticiar e deixar cada um formar sua opinião. Parece que não é isso que eles estão querendo fazer agora, né, velho? Não, e você transformar a atitude de um segurança como se fosse um ato de um governo... Ah, meu Deus, você vai me desculpar, né, gente? Exatamente. Tem que ter pelo menos o mínimo de, né? Não, fala não. Ô boi, e tem outra também. Tá bom, eu vou te dar crédito, Délis Ortiz, porque não tem imagem, não tem áudio, tinha 40 televisões no mundo todo, não pegaram, não tem foto, não tem vídeo, não tem nada. Tá bom, mas eu vou acreditar. Por quê? Porque é o Maduro, é o governo da Venezuela. O Bolsonaro mandou a comitiva dele, quando ele não ia, foram só no primeiro ano, 84 viagens para a ditadura da Arábia Saudita. Nunca nós nos colocamos contra pelo fato dele estar numa relação comercial com aquele país em si. Porque os países, eles têm que se relacionar com os outros, né? Ninguém se fecha e vive no mundo sozinho. As nossas críticas eram recebendo presente caríssimo e entregando refinaria por preço de banana. Aí que é a crítica. Não na relação em si. Na relação em si, você é obrigado a conversar com todo mundo. Assim como o Lula já teve conversas com o Irã e assim por diante. Existem interesses comerciais de todos os lados, que a gente tem que entender e tem que respeitar que eles aconteçam. Aí agora, quando é no caso do presidente Lula,
aí muda de figura. Aí vira uma pressão, aí é a maior ditadura do mundo, a coisa mais sanguinária do mundo. Mas sabe o que eu acho estranho? Todo mundo que eu vejo falando da Venezuela, 100% das pessoas que eu vejo falando da Venezuela, não entendem nada de Venezuela, nunca nem colocaram o pé na Venezuela, não fazem a menor noção do que acontece na Venezuela. Exatamente. Isso que eu acho mais engraçado. Ninguém fala do embargo americano, o nego fica passando pano para Estados Unidos, a pior desgraça que existe no mundo. Os caras que querem ter o controle do mundo todo. Infelizmente ou felizmente, a Venezuela é o maior campo de petróleo da América Latina. E aí a gente não vai conversar com o maior produtor de petróleo. Não vamos. Só não vamos ter relação idiotas. Zero. Não. E outra, o Maduro acabou de anunciar agora que vai retomar o pagamento das dívidas que tem com o BNDES. Porque estavam paradas porque o governo brasileiro da época do Bolsonaro não mantinha nenhum tipo de relação com o governo da Venezuela. Aí pararam os pagamentos porque não tinha como fazer as tratativas. Agora já tá voltando de novo. Então isso aí também já é mais uma bobagem que os bolsonaristas vão ter que parar, né? A solidariedade dos caras quando deu pau quando faltou oxigênio em Manaus, o governo da Venezuela foi o primeiro governo a mandar oxigênio lá pros caras. Poxa, a gente precisa ter um olhar diferenciado para essa galera. Ninguém tá apoiando ditadura aqui. Nós também somos contrário a qualquer restrição, a qualquer tipo de governo ditatorial que persegue jornalista, que o caralho é a quatro. Se a gente fosse a favor, a gente teria votado no Bolsonaro. Exato, Não votamos por isso. Exato. Essa é uma das maiores razões. Antes de entrar no assunto, já se inscreve no canal, dá essa força pra gente. E curte, comenta e compartilha.